Tráfico e consumo de crack no centro de Taguatinga. A situação é parecida com a que mostramos na área central de Brasília. Os grupos se reúnem na frente de lojas e de prédios residenciais. Os usuários de crack se concentravam em frente à Praça do Relógio, mas agora estão espalhados pelo centro de Taguatinga, em frente ao comércio, ao lado de casas e prédios residenciais. Esta menina estava perto de um edifício de apartamentos. Aqui ela preparou a latinha, que serve de cachimbo improvisado, e logo riscou o fósforo para fumar a droga. Tudo ali, no meio da rua, na frente de quem passava. Em poucos minutos ela terminou e abriu a lata para ver o que havia sobrado. Quem mora nesta região de Taguatinga está cada vez mais assustado. Este homem não quer mostrar o rosto por medo de represálias, mas desabafa. Esse é o risco que traz a gente, aos vizinhos. Ninguém vai se arriscar a passar na frente de uma pessoa que está praticamente fora de si, fora de sua razão, né? Por mais frágil que a gente acha que são, eles não têm nada a perder, né? Eles podem partir para cima e complicar a situação para a gente. Esta é a Avenida das Palmeiras, uma das principais do centro de Taguatinga. À noite, quando o comércio fecha e o movimento diminui, os usuários de crack começam a aparecer e a circular por aqui. Mas este não é o único local que eles frequentam e se reúnem para fumar a droga. As ruas transversais também são pontos de consumo de crack. Quase sempre, os dependentes estão em grupos. Este, com 8 homens sentados em frente ao comércio, se preparava para fumar. Foi quando a polícia militar chegou e revistou todos os que estavam por ali. A cena tem sido cada vez mais comum nas noites de uma das maiores cidades do Distrito Federal. Nas calçadas, mais gente fumando. Veja só este homem, ele nem percebe a presença de nossa equipe. E onde tem usuário, tem traficante. Os carros que encostam perto dos grupos trazem e buscam as pedras de crack. Estas duas mulheres pegam a droga, contam quantas pedras têm na mão e logo em seguida vendem aos usuários que estão ali. Já este homem de boné preto passa a droga para quem está dentro do veículo. Numa das mãos, o dinheiro, fruto do tráfico. Uma situação que já virou rotina em Taguatinga. Todos os dias, de segunda a segunda. Isso é constante. A partir das 22, 23 horas, começa a chegar o pessoal e até no claro do dia seguinte eles estão aí. Acho que o centro de Taguatinga aqui está complicado. De dia e de noite. À noite a escuridão dá mais medo, né? E aqui é Patrimônio Cultural da Humanidade. A PM de Taguatinga nada informou sobre os flagrantes do uso da droga. E em Ceilândia, nossas equipes encontraram usuários de crack vivendo em rede de esgoto. A reportagem é de Cristina Serra, João Raimundo e Wilson Joaquim. Vidas na escuridão, destruídas pelo crack. O diabo, eu dei brecha e deixei ele entrar, invadir e destruir. E me levou para esse mundo. Comecei na maconha, depois bebida, depois anela, depois esse ponto final. A química já tomou conta do meu organismo. Eu não consigo ficar sem fumar. Muitos dependentes do crack vêm aqui para os bueiros para consumir a droga, mas muitos deles também já perderam tudo, não têm mais onde morar e passam a maior parte do tempo aqui nos bueiros. É aqui que eles vivem. Esta mulher de 40 anos perdeu o emprego, já esteve presa, deixou os 3 filhos. Só destruição, só destruição, só. São como vidas quase invisíveis para quem passa lá fora. O que mais sonho na minha vida é poder andar de cabeça erguida. Não como um bicho, como um resto. Ao longo da linha do metrô, o tráfico é feito à luz do dia. Este casal dá dinheiro ao traficante. Ele entrega as pedras de crack e esfrega a mão na roupa para tirar os resíduos. Usuários preparam os cachimbos para queimar as pedras e fumar a droga. Este pastor evangélico faz um trabalho de assistência com os viciados em crack de Ceilândia. Esse lugar aqui, para mim, é o último estágio. A pessoa morar dentro de um esgoto significa que ela está morando no lixo.
Este médico trabalha com dependentes de droga há uma década. Nos últimos 5 anos, viu crescer o número de viciados em crack. São cada vez mais jovens e de todas as classes sociais. Eu acho que nós estamos perdendo uma geração bastante jovem, entrando nessa droga que é muito pesada, e com isso o país perde muito. Perde uma mão de obra, perde toda uma geração. Em 2010, a polícia apreendeu 35 quilos de pedras de crack em Brasília, 3 vezes mais do que no ano anterior. Nós temos que trabalhar de maneira bastante determinada para pegar os narcotraficantes. Trabalhos esses que têm que ser integrados, coordenados por uma inteligência única, que possa fornecer elementos, para as autoridades policiais trabalhar de uma maneira mais eficaz no combate à droga. Mas só a repressão não basta. É preciso tratar os dependentes, afirma o psiquiatra, que critica a omissão dos governos. O custo do tratamento em si é barato. A gente precisa de pessoas profissionais treinadas, estrutura física simples. Isso é bem barato se comparado a todo o prejuízo que a droga causa. A gente sabe que tem o que fazer sim, e não está se fazendo porque não é prioridade. Muito significativo. Eles vivem no esgoto e o esgoto é nosso. Para falar sobre essa reportagem, a Cristina Serra está aqui no nosso estúdio. E nós convidamos também o secretário adjunto de Desenvolvimento Social, Daniel Seidel, que vai falar sobre as ações contra o crack e o tratamento de dependentes. Muito obrigada pela presença do senhor. Claro. Cristina, eu queria começar com você, até mesmo para matar a curiosidade das pessoas, Você entrou no esgoto. Queria saber de você como é que foi esse primeiro contato para fazer essa reportagem, a dificuldade que vocês tiveram e o que você presenciou de mais chocante, porque para nós foi chocante. Eu queria saber o que foi de tão chocante também para você. É muito chocante, na verdade estarrecedor, Você vê as pessoas vivendo numa situação como essa. A gente teve um trabalho muito cuidadoso de aproximação desses grupos, não é fácil se aproximar deles. No caso, o pastor que aparece na reportagem, que tem esse trabalho de assistência, um trabalho sério de assistência ali com o pessoal da Ceilândia, nos ajudou nesse contato. Por isso que a gente conseguiu chegar até essas pessoas, nós conversamos bastante antes, explicando qual era o nosso objetivo. A gente queria mostrar o problema, mostrar o drama, é o nosso papel, mostrar o problema para sensibilizar as autoridades, para que se faça alguma coisa, porque não dá para continuar desse jeito. Porque são condições subhumanas mesmo, Totalmente subhumanas. Ficam ali, morando ali mesmo no esgoto, quer dizer, dormem ali. Foi isso que você viu? Ninguém foi feito para morar no esgoto, Gente não pode morar no esgoto. Cristina, levamos 40 mil anos para evoluirmos, chegarmos à condição de humanos, e na hora que acende um crack, a gente volta tudo. Exatamente. A regressão total da sociedade, eu acho que é o fracasso da sociedade diante de uma situação como essa. Então, não só os governos, eu acho que a sociedade tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa, enfim, porque não dá para ver isso e achar que é assim mesmo, já não tem mais jeito, não tem mais solução. Tem solução, sim. Agora, isso vai muito também para o lado das famílias e para o lado também do dependente de crack. Crack é uma droga que vicia imediatamente. Em primeiro lugar, a pessoa que quer procurar socorro. Aqui no Distrito Federal, aonde que ela vai? Um viciado em crack quer se libertar do vício imediatamente. Para onde ele vai? Ele deve buscar imediatamente um centro de saúde, um hospital, para buscar esse tratamento. Não tem outra forma de tirá-lo. Mas nas condições que estão nos nossos hospitais hoje, centros de saúde, ele sequer vai ser ouvido. Por isso que na última terça-feira nós fizemos uma reunião integrando, estava lá a Secretaria de Educação, Secretaria de Justiça, Secretaria de Saúde, para que nós possamos repetir em nível do Distrito Federal a mesma ação que o governo federal está fazendo de uma ação integrada. A resposta tem que ser ação integrada de todas as áreas em termos de políticas públicas e a prevenção. Porque existe um trabalho que se faz, a própria Polícia Militar faz nas séries iniciais, 5º, 6º ano, mas depois, no ensino médio, nada mais se faz. Então, o trabalho preventivo é importante e a ação nossa da SEDEST é justamente no fortalecimento desses vínculos. Agora, é claro, nós não podemos dar uma resposta que não seja uma resposta combinada, porque aquele que faz uma adesão, nós temos equipes que podem fazer essa abordagem, como muito bem foi feita, sempre a partir de vínculos que já existem. E isso é uma ação que não pode ser feita sem a sociedade civil participando. Agora, grupos religiosos podem ajudar? Claro. E os senhores vão poder contar, querem contar com a ajuda de grupos religiosos? Hoje nós estamos conversando, eu particularmente venho de toda uma
uma formação religiosa também, e por isso, inclusive, que fui destacado para estar na SEDEST, para que nós possamos ter um diálogo construtivo. Nós, enquanto Distrito Federal, já demos uma resposta em nível nacional, que foi com a campanha do respeito às faixas de pedestres. Todos aqui da equipe da Rede Globo ajudaram nesse sentido. Então, a mesma campanha, nós temos que mostrar para o país que o Distrito Federal, tanto o governo como a sociedade civil, é capaz de enfrentar. E por isso que nós não vamos fazer essa ação integrada sem fazer esse diálogo com a sociedade. Nós estamos preparando em nível interno, e eu digo, foi nessa última terça-feira que nós nos reunimos para preparar os termos técnicos que deve ter um comitê gestor, possivelmente ou a Sejus ou a SEDEST assumirão a liderança nesse processo, para que nós tenhamos então a capacidade de obter respostas objetivas, porque, como você mesmo disse, a nossa saúde está muitíssimo precarizada para poder dar um atendimento adequado a esses usuários. Mas não tem outro mecanismo que não passe também por uma decisão pessoal e, claro, o fortalecimento do vínculo das famílias. Na pesquisa que foi realizada, todos esses praticamente têm famílias e saíram de casa, buscaram por intermédio de amigos, imagina. Então, que tipo de relações estão se construindo? Qual é a qualidade do ensino que nós temos na nossa escola? Nós temos experiência de algumas ações na Ceilândia, no PSUL, onde aqueles estudantes que eram problemas foram transformados em sujeitos ativos no processo de desenvolvimento do ambiente escolar. Então, a maior rede que nós temos de presença pública do Estado não é nem a segurança, nem a saúde, é a educação. Okay. 649 escolas, então nós temos que, a partir daí, a secretária de Educação estava conosco e nós vamos fazer essa montagem de forma a dar uma resposta enquanto governo. Agora, a resposta enquanto governo vai ser insuficiente se não tiver a adesão da sociedade, principalmente dos grupos religiosos também. Muito obrigada pela sua presença, Cristina, muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigada. Que é o de denunciar, né? E parabéns pela cobertura nessa reportagem, porque é esse incentivo que a gente precisa para mobilizar toda a sociedade, sensibilizar as famílias para essa ação.